No vídeo de hoje, para finalizar o penúltimo ano da faculdade, eu vou falar do 6º período, então eu vou contar hoje para vocês como foi essa experiência. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nery Antunes, eu sou estudante de fisioterapia e eu estou fazendo vários vídeos aqui no YouTube relacionados à fisioterapia. E para começar esse assunto, eu decidi falar de cada um dos períodos que eu já concluí, no caso do 1º ao 7º período, então tem vários vídeos aí para vocês assistirem aos períodos anteriores. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 6º período da faculdade. Falando aí em relação ao contexto, eu sempre gosto de lembrar em que época eu fiz cada período, porque eu comecei a minha faculdade em 2018, e aí eu fiz 2 anos de forma presencial, depois eu peguei a pandemia, então fiz 1 ano ali totalmente online, depois teve um sistema híbrido que teve algumas aulas presenciais, algumas aulas online, e agora no 8º período, que é o último ano, que é o último período para mim da faculdade, eu voltei de novo com as aulas presenciais, então é importante sempre falar em que período para vocês associarem como foi dado cada matéria. Então, eu falei no período passado, que foi quando começou a pandemia, no 5º no caso, que a gente foi transferido das aulas presenciais para as aulas online, e nesse período foi um período que eu fiz todo online. Então, continuou nessa época de pandemia, eu fiz o 6º período em 2020.2, então foi ali na segunda metade de 2020, a gente ainda estava nessa época bem crítica, então foi um período também que eu fiz ele todo online. Que foi um pouquinho diferente do 5º, porque no 5º eu falei que pelo menos o primeiro mês ali de aula eu tive presencial, mas no 6º eu não tive essa experiência de presencial. Então vou falar um pouquinho das matérias que eu tive nesse período, que foram bastante matérias, e também como foi a dinâmica desse período online, que foi o período que eu mais senti dificuldade. Tanto para mim como para várias pessoas foi bem difícil em questão de aprendizado nessa época. Eu não iria falar muito, mas eu acho legal falar também a situação que estava acontecendo. Quando eu finalizei o 5º período online, no caso 5º para o 6º, a minha turma, várias pessoas trancaram a faculdade nessa época, porque não se adaptaram ao ensino online, e eu também tive bastante dificuldade, mas mesmo assim eu decidi continuar mais um semestre, porque a gente ainda tinha expectativa também de que as aulas iriam voltar ao presencial mais ou menos ali em setembro, então a gente ainda estava com essa esperança. E esse foi um dos motivos que eu não tranquei no 5º período, e aí eu continuei seguindo as aulas online. Então vamos falar um pouquinho das disciplinas que eu tive nesse período. Foram bastante disciplinas e foram disciplinas que eu disse também no semestre passado que tinha, que eram disciplinas em áreas mais específicas, então a gente não estudava de uma forma tão ampla assim, a gente começou a estudar cada área da fisioterapia, então eu vou falar um pouquinho dela para vocês. A primeira disciplina aí que eu vou falar é a disciplina de avaliação fisioterapêutica informatizada. Eu não lembro se foi no 3º período, acho que foi no 3º que eu falei sobre os kits de materiais, que eu falei que eu tive que comprar um goniômetro, que era um aparelhinho assim, tipo uma régua manual, que a gente usava para medir a amplitude de movimento. E nessa matéria de avaliação informatizada, a gente aprendia como fazer essas avaliações, só que de forma digital. Então, muitos aplicativos que tem no celular que fazem essa avaliação de amplitude, também tinha algumas avaliações em questão de feridas, para a gente medir o diâmetro da ferida, para depois avaliar, no caso, no pós-tratamento, como foi a evolução. Então, essa parte de fazer uma avaliação de forma digital foi o que a gente aprendeu nessa matéria. Se eu não me engano, a gente aprendeu também sobre baropodometria, que é sobre a questão da pisada, para você ver como está sendo a pisada daquele paciente. E tinha umas aulas a gente fazia avaliação tanto de forma estática, então o paciente parado, como dinâmica. Então, alguns vídeos que o paciente estava andando, para como a gente iria fazer a avaliação naquela situação. Seguindo as disciplinas, a disciplina que eu vou falar agora é a disciplina de fisioterapia e neonatologia, que a gente estudava bastante essa área de neo, no caso a área de recém-nascidos. Essa é a área que eu desejo seguir, então eu tinha muito interesse nessa matéria. Desde o começo do período, quando eu vi que ela era da grade do 6º período, eu já estava com muita expectativa. Eu me frustrei um pouquinho nela, porque como foi dado de forma online, eu não gostei tanto que se fosse, eu acho, de forma presencial. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa matéria. A gente estudava sobre os conceitos da área de neonatal, então dos recém-nascidos. A gente estudou bastante sobre essa parte respiratória dos recém-nascidos, porque as estruturas dos neonatos não são igual a um paciente adulto, então quais são as diferenças de um pulmão recém-nascido para um pulmão adulto, então como funciona a dinâmica respiratória do recém-nascido, e depois a gente estudou também sobre algumas doenças que são comuns nessa parte neonatal, a aspiração meconial, síndrome do desconforto respiratório, algumas outras doenças também que a gente estudou nessa parte de neonatologia. Eu lembrei também que a gente teve que fazer um trabalho sobre algumas técnicas de relaxamento que existem para os recém-nascidos. Eu mostrei na imagem algumas delas, então a gente se dividiu em grupo e teve que fazer uma apresentação.
Seguindo uma disciplina que era parecida com essa de neonatologia, era a disciplina de neuropediatria, que seguiu um pouquinho nessa área infantil, então dessa vez a gente estudava nessa parte de pediatria. Então uma das coisas que a gente aprendeu nessa matéria foi o desenvolvimento do recém-nascido. Então de 0 a 12 meses a gente estudou todas as etapas que o bebê tem de desenvolvimento. Então, o que ele já está fazendo com um mês, o que ele já está fazendo com 2 meses, com 3 meses. E além disso, também a gente estudou sobre os reflexos e reações que esse recém-nascido tem e que são comuns nos bebês. Então, cada um desses reflexos, eles tinham mais ou menos uma faixa etária, por exemplo, de 0 a 4 meses, de 0 a 5 meses, o bebê apresenta aquela reação. E isso é importante para a gente avaliar o desenvolvimento do recém-nascido, se ele estava no desenvolvimento correto. Então, a gente estudou, no caso do recém-nascido, bebezinho até 1 ano, quais são cada etapas que ele vai desenvolvendo. Por exemplo, nessa etapa ele já está sentando, nessa etapa ele já está engateando, ele já tem controle de tronco, o que ele faz com as mãos, o que ele faz com os pés. Então, cada uma dessas etapas a gente ia avaliando o desenvolvimento do recém-nascido. Isso foi a principal coisa que a gente estudou nessa matéria. Também, assim como uma matéria de neonatologia e como outras matérias específicas que eu já falei, acho que no período passado eu falei bastante também, a gente estudou sobre algumas doenças dessa área. Então, na parte de neuropediatria, a gente falou sobre síndrome de Down, sobre algumas outras doenças que eu não lembro de todas, então eu vou colocar aqui, se eu lembrar, na hora que eu ler no caderno alguma delas. Então, sempre nas disciplinas era falado um pouquinho sobre algumas doenças que estavam relacionadas naquela área. E nessas doenças a gente estudava sobre a definição da doença, a metodologia, quais eram os sinais e sintomas, que no caso nessa parte de neuropediatria que as crianças apresentavam, e a gente estudava também como a fisioterapia ia ajudar no tratamento daquela doença. Outra disciplina que eu também tive nesse período, que era uma área mais específica, foi a de fisioterapia em terapia intensiva. Essa disciplina a gente teve no meio da pandemia, então foi uma disciplina muito importante, porque o professor sempre trazia alguns aspectos da UTI que ele estava trabalhando para a sala de aula, para a gente ter uma noção do que estava acontecendo. Então foi uma disciplina que foi bem legal nesse período. E além disso, na disciplina de terapia intensiva, a gente estudava como o fisioterapeuta ia atuar, no caso no hospital, nessa área intensiva. A gente estudou também sobre alguns aparelhos que tem na terapia intensiva, então a gente aprendeu a como mexer em cada um deles. E a gente estudou também sobre alguns termos e algumas técnicas que tem na terapia intensiva. Como, por exemplo, eu lembro de uma que era o decúbito ventral, que estava sendo muito utilizado em pacientes com Covid. Então, a gente estudou um dia essa técnica e o professor também explicou quais eram as ações que aquela técnica influenciava e fazia o paciente, no caso, melhorar, alguns pacientes de Covid, melhorar naquela posição. Foi bem interessante essa disciplina, como eu já falei, e também como eu já disse que eu quero essa parte de terapia intensiva, só que no caso neonatal, eu também estava com muita expectativa nessa matéria. Foi uma das disciplinas mais difíceis do período, acho que do curso. Se fosse presencial, eu também sinto que eu teria muita dificuldade com ela, porque ela é muito conteúdo e é bastante complexa essa área de terapia intensiva, mas mesmo assim eu consegui passar na matéria. Eu acho que também é mais uma introdução. Então, quando a gente for trabalhar mesmo num ambiente hospitalar, você vai aprendendo ali na prática e as coisas vão ficando mais fáceis. Vocês já estão percebendo que esse período foi um período que eu tive muitas matérias de áreas específicas, então a gente já não falava tanto no geral, a gente começou a estudar em cada área. E seguindo aí, a próxima disciplina que eu vou falar é de fisioterapia em cardiologia, que foi uma disciplina muito próxima com a disciplina de terapia intensiva. Vários conteúdos que a gente estudava numa matéria, logo na semana seguinte a gente estudava na outra, então elas eram muito semelhantes assim em questão de conteúdo, porque o fisioterapeuta nessa área de cardiologia, ele trabalha bastante também na terapia intensiva, né? Porque muitos pacientes com pós-cirúrgico em cardiologia vão para a UTI, então essas duas matérias eram muito parecidas em questão de conteúdo que a gente estudava em cada uma delas. E mais uma disciplina específica era a disciplina de fisioterapia esportiva, que a gente estudava sobre a atuação da fisioterapia no esporte. Eu sei que muita gente é interessado nessa área de esportivo. Na minha faculdade, pelo menos, tinha muita gente interessada nessa área de fisioterapia esportiva. E o nosso professor também, ele tinha vários contatos com atletas e com times assim de futebol. Então, a galera que era interessada nessa área pôde aproveitar bastante.
Então era isso nessa matéria, era contado sobre a fisioterapia no esporte. E não só o esporte coletivo, por exemplo, como futebol, como vôlei, tinha também alguns esportes individuais, então como era o tratamento desses atletas. O professor que dá aula para mim nessa matéria já tinha trabalhado com alguns atletas e também com alguns times assim, de futebol, então ele sempre mostrava vídeos da época que ele trabalhava, então essa aula foi bem dinâmica assim. A próxima disciplina é uma das disciplinas que está ali no meu top 3, que mais me deu dor de cabeça na faculdade, que é a disciplina de metodologias e técnicas de pesquisa 2. Eu falei no semestre passado que eu tive a matéria de MTP, que a gente abreviava para esse nome, de MTP1, e nesse semestre eu tive a MTP2. No semestre passado também, como eu falei, ela era uma introdução, então a gente estudava como fazer uma pesquisa correta, quais eram os tipos de pesquisa, quais eram os sites legais que poderiam ser feita uma pesquisa, então várias coisas nessa parte de pesquisa. E essa matéria de MTP2, ela tem uma relação com o TCC, assim como a de MTP1. E nessa de MTP2, a nossa obrigação era montar o trabalho, então a gente tinha que fazer, escolher, definir, no caso, o título, o tema do trabalho, definir a dupla, falar com o orientador, a gente tinha também que fazer a revisão, a introdução e a metodologia da pesquisa, então foi bastante trabalho que tive nesse período. E também como era feito de forma online, eu achei que teve uma dificuldade assim, que às vezes a gente não conseguia falar com a pessoa que a gente queria e tinha que ficar toda hora mandando mensagem, às vezes é um pouco chato ficar toda hora mandando mensagem para a pessoa. Então, para mim, com certeza, foi a disciplina que mais me deu trabalho nesse período, porque era muita coisa que a gente tinha que fazer, e era pouco tempo, e a gente estava totalmente online, então tinha que ficar, não tinha como falar presencialmente com a pessoa. Também era muito estressante essa disciplina, então foi isso, nessa matéria de metodologia da pesquisa. Todo mundo ficava em pânico com a matéria de TCC, que no caso eu vou ter no 7º, mas para mim não tem comparação. Essa matéria de MTP2 foi a mais difícil relacionada ao TCC, porque foi a introdução. Então a gente tinha que fazer tudo nessa disciplina, de escolher o tema, o que não é fácil. É bastante difícil definir um tema que você quer, e aí também tem que procurar o orientador, e aí também a gente tem que fazer essa parte de revisão, que tinham bastante páginas que a gente tinha que fazer, tinha a forma certa também de fazer cada coisa, então foi assim, foi muito trabalhoso essa matéria. E aí, agora eu vou falar um pouquinho de 2 estágios que eu teria nesse período, que é o estágio ambulatorial 1, que eu fiz ele, no caso, em 2021.2, no caso, um ano depois, quando eu estava no 7º, e também outro estágio, que é o estágio de fisioterapia respiratória ambulatorial, que eu ainda não fiz ele, provavelmente eu devo começar a fazer ele agora em março ou em abril, não sei ao certo, e se eu não me engano, a última turma que fez essa matéria, foi de forma online, que foi por teleatendimento, então eu não sei se eu vou continuar tendo teleatendimento ou se vai ser de forma presencial, então quando eu concluir esse estágio, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre essa parte de estágio. Porque como alguns estágios eu iria começar, então eu estava ainda no online, eu tive que fazer eles um pouquinho depois, então teve essa diferença aí. E também teve 2 disciplinas que eu peguei do 7º período, porque nesse período eu tive algumas aulas vagas, então eu aproveitei e peguei 2 disciplinas do período seguinte. Mas eu não vou explicar sobre elas, eu vou deixar para falar delas no próximo período, porque eu acho que fica bem dividido assim de forma certa, mas eu vou falar o nome delas, que foi a disciplina de exames complementares e a disciplina de fisioterapia em atenção básica da saúde. Então, quando eu falar no próximo período, eu vou falar que eu fiz, no caso antes, mas como ela era do 7º, eu vou falar só no próximo período. Então, isso foi o que aconteceu no meu 6º período. Eu espero que você tenha gostado da minha explicação. Em relação ao eventos, eu não lembro muito de nada que aconteceu, só foi estresse mesmo esse período, não teve muitas alegrias, não. Em relação às provas, todas as provas foram online, então algumas atividades a gente tinha que abrir a câmera e falar com o professor, explicar alguma coisa, apresentar algum trabalho, e outras a gente fazia como se fosse uma prova teórica mesmo. Era enviado um formulário para a gente respondia e enviava de volta para os professores. Foi isso que eu tive nesse conteúdo do 6º período. Como eu falei, foi um período bem difícil e logo depois também eu tranquei a faculdade, então eu fiquei 6 meses. Então, finalizando aí o 6º período também, eu concluí, no caso, os 3 primeiros anos da faculdade. Eu faltaria só um ano, que seria o 7º e 8º período, para eu terminar mesmo o curso. Foi um dos motivos que eu tranquei, mas eu acho que vou fazer um vídeo específico falando por que eu tranquei, como estava a situação na época, e foi isso que aconteceu no meu 6º período. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, que você tenha gostado da explicação. Se você gostou
Se você gostou, lembre de sempre deixar um joinha e se inscrever aqui no canal para o canal continuar crescendo e os vídeos sendo espalhados para mais pessoas assistirem e descobrirem um pouquinho sobre a fisioterapia. Dá uma olhada nos períodos anteriores, na playlist toda para vocês acompanharem como foi cada período, como foi a dinâmica de cada um deles. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo.